O cristianismo em geral realiza o batismo de 3 maneiras: por aspersão, infusão e imersão. Mas destas formas, qual é a forma mais correta? Qual é a forma bíblica de ser batizado? No programa de hoje, iremos aprender sobre o significado do batismo, qual é a forma correta de se batizar e quais as condições necessárias para que alguém seja batizado. Está começando o programa Bíblia Fácil. Olá, amigos da Novo Tempo, sejam bem-vindos mais uma vez ao programa Bíblia Fácil. Ao longo destas semanas, nós estamos aqui numa ilha, em Angra dos Reis, no estado do Rio de Janeiro, com um grupo especial de 10 convidados, participando de uma série de estudos da Palavra de Deus. E você é convidado a participar conosco também. Você pode, inclusive, solicitar o nosso guia de estudo através dos canais de comunicação que vão aparecer para você aqui. E esta revista será enviada para a sua casa inteiramente grátis e você não só assiste o programa Bíblia Fácil, como terá nela um resumo maior de todas as informações que aqui estão sendo dadas. Você é bem-vindo ao nosso programa. Estamos felizes por estarmos juntos em mais uma semana para mais um tema da Palavra de Deus e hoje nós vamos estudar sobre um tema muito especial. Hoje vamos aprender a respeito do batismo. Esse também é um assunto controvertido, mesmo dentro do cristianismo. Mas nós vamos voltar à Bíblia e descobrir qual é a verdade bíblica sobre esse tema. Antes, porém, como é nosso hábito aqui, nós vamos buscar a direção de Deus para o nosso estudo. Vamos orar? Pai querido, obrigado por mais uma vez estarmos reunidos com a Tua Palavra em nossas mãos para darmos início a mais um estudo. Suplicamos que o Senhor nos abençoe e que nós compreendamos a Tua vontade para a nossa vida. Convidamos ao Teu Divino Espírito para estar conosco mais uma vez. Esse mesmo Espírito que inspirou os apóstolos e profetas no passado, que Ele possa agora habitar no nosso coração e fazer todas as mudanças necessárias para que um dia estejamos na Tua presença quando o Senhor voltar. É a nossa oração, em nome de Cristo. Amém. Pois bem, tome sua Bíblia e vamos iniciar essa viagem de estudos na Palavra de Deus. O batismo é um tema do Novo Testamento. Você não tem uma doutrina do batismo ou um texto do batismo no Velho Testamento. De fato, a prática do batismo originou-se com um seguidor de Cristo chamado João. Daí eles começaram a chamar João o Batista, ou João, o que batiza. E aí ficamos conhecendo esse personagem como João Batista. Então, João Batista é o primeiro homem que começa ou que dá início ao rito do batismo. No Velho Testamento, haviam outros ritos de purificação que envolviam a água, mas o batismo é uma doutrina neotestamentária iniciada por João, o Batizador. Daí, você conhece como João o Batista. Vamos ver então o que significa na Bíblia o batismo. Paulo escreveu aos Romanos. Vamos para Romanos, no capítulo 6, versos 3 e 4. Romanos, capítulo 6, versos 3 e 4, traz o significado dessa expressão para nós. Página 128 do Novo Testamento. Você que nos acompanha em casa, talvez eu não sei a paginação da sua Bíblia, mas nós iremos entender o significado de batismo em Romanos, no capítulo 6, versos 3 e 4. Leio assim: Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com Ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também nós andemos em novidade de vida. Ou seja, o apóstolo Paulo deixa claro aqui o simbolismo do batismo. Assim como Cristo morreu e foi sepultado, nós somos batizados com Cristo em sua morte. Ou seja, o batismo significa morte para o pecado. Assim como Cristo morreu, nós morremos para o pecado.
Assim como Cristo foi sepultado, nós somos sepultados nas águas. Assim como Cristo ressuscitou, nós emergimos da água e emergimos para uma nova vida. Então, batismo na Bíblia é simbolismo de morte, sepultamento e ressurreição. Alguns ensinam por aí o seguinte: nós santificamos o domingo em homenagem à ressurreição de Cristo. Ora, se você quiser celebrar a ressurreição de Cristo, você deve se batizar, porque a cerimônia bíblica que celebra a ressurreição de Cristo não é o domingo, é o batismo. Porque quando Cristo morreu, foi sepultado e ressuscitou, ele agora diz que nós, Paulo está orientando, que nós devemos seguir o mesmo simbolismo. E nós celebramos a morte, sepultamento e ressurreição de Cristo quando nós somos batizados. Então, o memorial da ressurreição não é o domingo, mas é o batismo. E quando nós passamos pelo batismo, segundo Paulo em Romanos 6, nós estamos celebrando a ressurreição de Cristo. Um outro detalhe: quantos tipos de batismo existem na Bíblia? É Paulo que vai explicar isso na sua carta aos Efésios. Vamos para Efésios, capítulo 4, versículo 5. Efésios 4, verso 5. Está na página 160 do Novo Testamento. Página 160 do Novo Testamento, Efésios capítulo 4, versículo 5. Paulo diz assim aos Efésios: há um só Senhor, uma só fé e um só batismo. Ou seja, só existe uma forma correta de se ministrar o batismo. O batismo não pode ser ministrado de mais de uma forma. Porém, na cristandade, nós percebemos de que as igrejas em geral, elas realizam o batismo pelo menos de 3 formas: batismo por infusão, por aspersão e por imersão. Há igrejas que batizam por aspersão, pegam um pouco de água e aspergem no batizando. Algumas batizam por infusão, pegam um pouco de água e derrama na cabeça do batizando. E há igrejas que batizam por imersão, pegam o candidato ao batismo e o mergulham na água. Das 3 formas praticadas pelo cristianismo em geral, qual é a forma bíblica? Imersão. Por que nós podemos concluir de que a forma correta de ser batizado ou de batizar é por imersão? Porque nós temos o exemplo de Jesus Cristo. Vamos ler Marcos capítulo 1, versículos 9 e 10. Marcos, o Evangelho de São Marcos, capítulo 1, versos 9 e 10. Aqui nós temos o modelo que Cristo deixou para nós. Página 30 do Novo Testamento. Eu já disse para vocês em outra ocasião de que Cristo ele fez algumas coisas para deixar o exemplo. Por exemplo, eu mencionei a guarda do sábado. Deus, após haver criado o mundo em 6 dias, ele descansou no 7º. Não que ele estivesse cansado, porque Isaías 40 declara de que o Senhor não se cansa nem se fadiga. Mas por que ele descansou no sábado? Para dar um exemplo. O batismo na Bíblia é símbolo de perdão de pecados, de remissão de pecados, mas Cristo não tinha pecado. Então ele não precisava também ser batizado, mas ele foi para ser batizado para deixar um exemplo. Se ele deixou um exemplo, o modelo dele deve ser seguido. E qual foi o modelo do batismo de Cristo? Marcos 1, 9 e 10 responde: naqueles dias veio Jesus de Nazaré da Galileia e por João foi batizado no Rio Jordão. Logo, ao sair da água, viu os céus rasgarem-se e o Espírito descendo como pomba sobre ele. Veja que o Evangelho está dizendo de que após ser batizado, Cristo saiu da água. É lógico que ele teve que entrar na água. A Bíblia informa de que João Batista batizava no Rio Jordão e para lá concorriam as multidões. A Bíblia também informa que João batizava perto de Salim, lá em Enom, perto de Salim, porque ali havia muitas águas. Você está entendendo? Para alguém ser batizado, tem que haver água suficiente para que o corpo seja
imergido nas águas. Um outro detalhe. Quando nós vamos para a palavra de Deus, para o original, a expressão batismo, no grego é baptizo. E a expressão baptizo em grego, ela tem alguns significados. Mergulhar, imergir, afundar. O que é batismo no original grego? Baptizo, mergulhar, imergir, afundar. Se alguém não foi mergulhado, não foi imergido, não foi afundado, ele não está batizado. Se o batismo é um símbolo de sepultamento, você não sepulta ninguém e deixa o braço de fora. Você não sepulta alguém e deixa a cabeça de fora. Você não sepulta alguém e deixa uma perna de fora. Você sepulta por completo. O batismo simboliza sepultamento de pecados. E quando o batizando mergulha completamente nas águas e ele sai das águas, ele sai para uma nova vida. E essa cerimônia, se procedida com todas as orientações da Bíblia, é uma cerimônia que transfere ou concede perdão ao pecador. E o pecador é perdoado de todos os seus pecados. Mas pastor, eu fui batizado por aspersão, por imersão. Talvez alguém que está nos assistindo agora em casa esteja pensando, mas pastor, eu fui batizado quando criança, eu fui batizado por aspersão ou por imersão, como é que fica o meu caso agora? Amigo, por maior respeito que eu tenho a você, a tua igreja, o teu líder religioso, eu não posso, como pastor, omitir a verdade. E a verdade é, você não está batizado. Você não está batizado porque não existe na Bíblia batismo por aspersão ou por infusão. Por mais sincero que você tenha sido, teus pais tenham sido, teus parentes tenham sido com você, talvez esta era a luz que eles tinham, talvez este era o conhecimento que eles tinham, mas você não está batizado. Porque batismo na Bíblia só acontece por imersão. Alessandra? Pastor, eu tenho duas perguntas. A gente acabou de aprender que uma pessoa só é realmente batizada por imersão. Certo. Aonde na Bíblia, assim que a Igreja Católica se fundamenta só em jogar aguinha, tem alguma coisa não tem na Bíblia dizendo sobre isso, mas por que eles fazem esse rito? E minha outra pergunta seria sobre o versículo que está em Efésios 4, que a gente acabou de ler agora há pouco. Efésios 4, 5. Só um Senhor, uma só fé e um só batismo. No caso, o batismo é único ou a pessoa pode se rebatizar? Esse um só batismo é só um jeito de se batizar ou seria... Uma quantidade. Isso. Entendi. Vamos à sua primeira pergunta. A introdução do batismo por aspersão ou por infusão, que é derramamento de água na cabeça, ela aconteceu por volta da Idade Média. Isso foi uma reação à perca de membros que a Igreja Romana estava sofrendo. Então, como a Igreja estava perdendo muitos membros, a ideia foi, vamos começar a batizar assim que nasce. E a doutrina passou a ser o seguinte: quando a criança nasce, ela nasce pagã. E se ela morre pagã, não há esperança de salvação. Então, assim que nasce, tem que ser batizada para deixar de ser pagã. Também se ensinou de que uma vez batizado, se a pessoa passar por outro batismo, renega o primeiro batismo. O que fez a Igreja Romana com isso? Ela conseguiu segurar os membros sem que eles evadissem para outras igrejas. O rito de batizar por aspersão ou infusão, ele não tem nenhuma base na Bíblia. Nós não temos nenhum exemplo na Bíblia de crianças sendo batizadas. O que acontece na Bíblia com crianças recém-nascidas, praticamente ao 8º dia, que era o costume judaico, era a criança ser levada ao templo para ser dedicada ao Senhor. A dedicação não é batismo. Inclusive, esse rito deve ser praticado por todos os pais ainda hoje. Assim que os filhos nascem, levam os filhos para os apresentarem diante do Senhor,
para o consagrarem, para o dedicarem. E você sabe que o próprio Cristo foi dedicado ao Senhor, ele foi levado ao templo para ser consagrado. Então eles pegaram a ideia da dedicação de crianças e já transformaram no batismo. Mas como o infante não tem raciocínio ainda para escolher, foi inventado a crisma. Então eu sou batizado, mas eu tenho que ser crismado futuramente. E a crisma é a confirmação do meu batismo. E a Igreja Romana passou a criar estruturas de que não aparecem na Bíblia. A Bíblia não tem essas estruturas, não é isso que ela ensina. Então, trata-se apenas de uma tradição sem fundamento na Bíblia. A sua segunda pergunta: o batismo é um só ou eu posso me rebatizar? O que Paulo está dizendo em Efésios 4:5? Se Paulo está dizendo em Efésios 4:5 que é uma só forma de batismo, como eu coloquei aqui, então estamos corretos no pensamento. Mas se Paulo está dizendo de que é uma só vez, então Paulo se contradisse. Porque em Atos 19, 1-5, nós temos uma experiência de rebatismo. Alguns discípulos haviam sido batizados por João Batista. Paulo se encontra com eles, lá em Éfeso, e Paulo pergunta assim para eles: vocês foram batizados já e já receberam o Espírito Santo? Eles disseram: nós fomos batizados, mas nós nem sabemos que existe o Espírito Santo. Então Paulo perguntou assim: em que, pois, vocês foram batizados? Eles disseram: nós fomos batizados no batismo de João. E João batizava no Rio Jordão, por imersão. E então Paulo prega para eles a respeito do Espírito Santo e os torna a batizar. Atos 19, 1-5. Então nós temos na Bíblia esse exemplo de rebatismo praticado pelo próprio apóstolo Paulo. Então quais são as condições de um rebatismo? É quando eu sou um cristão, me batizo, mas continuo transgredindo algum mandamento da lei que eu não conhecia. Agora, quando eu conheço, eu posso então passar pelo rebatismo, porque agora eu conheci toda a verdade. Há uma segunda situação. Eu era membro do corpo de Cristo, mas por um procedimento errôneo, eu fui desligado do corpo de Cristo. E o apóstolo Paulo dá essas orientações na sua carta aos Coríntios sobre o membro que vive em pecado. Ele deve ser, se ele não se arrepender e não abandonar a prática do pecado, ele tem que ser desligado do corpo de Cristo. Agora, para ele ser reintegrado ao corpo de Cristo, ele passa pelo rebatismo, ele passa por um novo nascimento, é um novo momento na vida dele. Certo? Vladimir. No meu caso, a segunda pergunta tem bastante a ver com o meu caso. Eu já fui batista durante um bom tempo, me batizei por imersão, me afastei da igreja, né? E eu não conhecia, no caso, a lei do sábado, né? Fazia, no caso, cumpria os outros mandamentos, mas não cumpria a lei do sábado. No meu caso, um rebatismo não teria nada de errado, então. Não. Você passa pelo rebatismo porque agora você está conhecendo uma nova verdade. Agora, a Igreja Adventista, ela acredita que toda pessoa que batizou-se por imersão, esse batismo tem validade em qualquer denominação. Desde que, uma vez batizado por imersão, a pessoa tem vivido uma vida digna do Evangelho de Cristo. Então, qualquer igreja protestante tradicional que batiza por imersão, se você foi batizado por imersão em uma igreja tradicional, se você viveu tudo o que a igreja ensina e você quer agora se tornar um adventista, mas não quer se batizar de novo, mas se você viveu tudo o que a igreja ensinava, você pode ser aceito na igreja como membro, sem passar pelo rebatismo. Porque nós entendemos que o batismo por imersão, ele tem validade, desde que você viva o Evangelho de Cristo após o batismo. Certo? A isso nós chamamos de profissão de fé. Ou seja, a pessoa se torna um adventista, ela professa a fé em todos os ensinamentos da Bíblia e então ela é aceita no rol de membros da igreja sem a necessidade de um rebatismo. Agora, se ele foi batizado por imersão, mas não viveu o Evangelho de Cristo, andou longe dos caminhos do Senhor, ele precisa passar pelo rebatismo. Leila. Pastor,
Aprendi que criança não se batiza, né? Até que ela tenha uma idade de saber discernir o bem, o mal, o certo e o errado. Nós vamos ver aqui quais são os critérios para alguém ser batizado. E vamos perceber que a criança não preenche esses critérios. Sim. Pois não. Agora, eu já frequentei, visitei algumas igrejas. E eu sempre, quando vou a alguma igreja que estão servindo a Santa Ceia, o pastor diz, somente os batizados devem tomar a ceia. Certo. Então, eu assisti em uma igreja que as crianças foram servidas. Uhum. As crianças tomaram o pão e pegaram o cálice. E aquelas criancinhas, crianças de 5, 4, eu vi e indaguei. Por que eles tomam ceia? Por que eles tocaram no pão e no vinho? Ah, mas eles são inocentes. Eles ainda não são batizados, são inocentes e tomaram a ceia. Na salinha das crianças, eles tomaram a ceia. Eu pergunto, pastor, isso é lícito? É correto? Ok. Quais são os critérios para alguém participar da ceia do Senhor? O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 28, ele dá o critério. Ele diz assim, examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e depois coma do pão e beba do cálice. Nenhum líder religioso pode dizer para este ou aquele, você pode participar e você não. Quem deseja participar, quem deve participar, eu sou o juízo. Eu sou o critério para mim. Se eu não sei discernir o corpo e o sangue de Cristo e tomo a ceia, eu tomo para a minha perdição. Agora, se eu sinto desejo de participar, porque me sinto um pecador indigno, necessitado da graça de Cristo, eu posso participar. Então não existe na Bíblia um critério estabelecido para dizer tem que ser batizado, não tem que ser, tem que ter tal idade, não tem que ter, não. Paulo diz assim, examine-se, pois, o homem a si mesmo. Agora, é claro que eu, como um líder religioso, não vou permitir que uma criança de 3, 4 anos, 5 anos, participe da ceia, porque eu entendo que ele não discerne o corpo de Cristo. Ele tem que ter uma idade suficiente para saber que ele é um pecador, para discernir os emblemas santos do corpo e do sangue, para participar primeiro do lava-pés. Mas não existe nenhum critério. E como líder religioso, eu não posso impedir esse ou aquele de participar. Se eu estou ministrando a ceia numa igreja e chega um desconhecido e diz, eu quero me batizar, o que eu tenho que fazer é perguntar, você compreende a importância e a santidade desses emblemas? Você sabe o que eles significam? Você está pronto para participar? Você deseja? Se você quiser, tudo bem. Agora, se você não discernir e participar, é para a sua perdição. Então, a pessoa tem que saber o que está fazendo. Ok? Quando é que alguém pode ser batizado? A Bíblia é clara nesse assunto. Ela vai dizer para nós quais os passos que devem ser dados para alguém ser batizado. Então, vamos ver quais são esses passos? Quais são as condições para que alguém seja salvo? Marcos 16:16, Cristo declarou assim, quem crer e for batizado será salvo. Olha aí Marcos 16:16 e confira o que eu estou dizendo. Página 47. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Então, baseado nas palavras do Cristo, aqui em Marcos 16:16, qual é a condição aqui primária para alguém ser batizado? Crer. Porque Jesus está dizendo, quem crer e for batizado. Eu pergunto, uma criança recém-nascida, ela tem a faculdade da crença? Ela já exerce fé em Deus? Lógico que não, porque ela não tem consciência nem da existência ainda. A consciência da existência, ela só vai surgir com 2, 3, 4 anos. A consciência da pecaminosidade só vai vir com 8, 9, 10 anos. É por isso que a Bíblia não autoriza o batismo de crianças, ou pedobatismo, como nós chamamos, porque tem que crer. No próximo bloco, nós iremos ver outras condições que devem ser cumpridas antes que alguém seja batizado.
Fique conosco, já já estaremos de volta. No próximo bloco, Deus vai dirigir a sua vida e as coisas ficarão bem. Mas antes que o mar se abra, é preciso dar o primeiro passo. O mar não vai se abrir se você não der o primeiro passo. As coisas não vão se resolver se você não estiver disposto a deixar pai, mãe, irmão, filho, por amor de Cristo. Jesus falou assim: quem não deixar pai e mãe por mim, não é digno de mim. Sabe o que isso significa? É quando alguém se interpõe entre você e Cristo. Não é que você vai odiar a sua família, não é que você vai maldizê-los, você vai continuar amando todos eles, respeitando todos eles, respeitando teus amigos, respeitando quem quer que for. Mas se alguém se coloca entre você e Cristo, você não pode permitir isso. Você deve tomar a sua decisão. Olá amigos, estamos de volta com o programa Bíblia Fácil, hoje aprendendo o tema do batismo. Vimos em nosso primeiro bloco de que a cristandade em geral faz o batismo ou oficia o batismo de 3 formas: aspersão, imersão e infusão. E nós descobrimos aqui pela Bíblia de que o único batismo bíblico é imergindo nas águas, sendo mergulhado nas águas. E Cristo nos deu o exemplo, Ele próprio sendo batizado. Também aprendemos aqui que uma criança recém-nascida não pode ser batizada, porque existem passos que devem ser dados antes de alguém ser batizado. Em Marcos 16:16, nós lemos que Jesus disse que quem crer e for batizado será salvo. Ou seja, a primeira condição para alguém ser batizado, ela tem que crer. Vamos ver então a segunda condição? Vamos para Mateus capítulo 28, dê uma olhadinha nos versos 18 e 19. Mateus capítulo 28, versos 18 e 19, na página 30 do Novo Testamento. Página 30 do Novo Testamento. Aqui está uma segunda condição para alguém ser batizado. Mateus 28, 18 e 19. Jesus disse assim: Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Jesus disse: Ide, portanto, fazei discípulos. Antes de alguém ser batizado, ele tem que ser doutrinado. Jesus disse: ensinando a guardar todas as coisas que vos tenho dito. Então, alguém para ser batizado, ele tem que ser doutrinado. Ele tem que compreender as verdades fundamentais da Bíblia. É claro que você não vai fazer dele um teólogo para ser batizado. É claro que você não vai gastar com ele 4 anos, 8 anos estudando a Bíblia. Mas ele deve compreender o plano da salvação, as doutrinas fundamentais da Bíblia. E uma vez que ele aprende o que é fundamental, ele pode então ser batizado. Mas, além de ser doutrinado, além de crer, existe uma outra coisa que deve acontecer antes do batismo. Vamos para o livro de Atos, no capítulo 2, dê uma olhadinha no verso 38. Atos capítulo 2, verso 38. Você que nos acompanha em casa, nós estamos vendo quais são as condições para alguém ser batizado. E aqui em Atos 2, 38, nós temos uma terceira condição. Página 99 do Novo Testamento, Atos 2, 38. Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. O texto começa dizendo: respondeu-lhes Pedro, arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado. Isso quer dizer que o arrependimento, ele tem que preceder o batismo. Eu não posso ser batizado se não houve arrependimento. Arrependimento de quê? Da vida de pecado que eu levava. Então, por exemplo, um ébrio que está destruindo o seu corpo, que é o templo do Espírito Santo, ele tem que se arrepender e ele tem que abandonar o vício da bebida para então ser batizado. Um adúltero que tem uma relação extraconjugal,
ele tem que abandonar esta relação, viver uma vida de fidelidade ao cônjuge para então ser batizado. Uma pessoa que quebra os mandamentos de Deus, ela tem que se arrepender do que fazia e agora tomar a decisão de não mais quebrar os mandamentos, e então ser batizado. Sim, Felipe? Só a remissão de pecados através do batismo? Ou que nem no caso de alguém que está no leito de enfermidade e decide se consagrar a vida a Cristo naquele último momento, até mesmo o exemplo do ladrão da cruz, né, que de última hora foi dado a ele a promessa da entrada no céu. Ou seja, a sua pergunta é, se alguém que não foi batizado, se ele pode ser salvo. Exatamente. É isso? Há esta possibilidade. Para começar, a doutrina do batismo ela é neotestamentária. E todos os cristãos do Antigo Testamento que não foram batizados, eles eram salvos por um ritual do santuário que prefigurava o perdão dos pecados. No Novo Testamento, o que faz a prefiguração do perdão dos pecados é o batismo. Agora, há exceções para alguém ser salvo sem ser batizado? Há exceções. Por exemplo, quando Cristo disse assim em Marcos 16:16, quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Veja, quem é que vai ser condenado? É aquele que não crê. Mas Jesus não disse assim, e se não for batizado será condenado? Por que Cristo não disse assim? Porque há exceções. E você mencionou o ladrão na cruz, é uma exceção. Ele foi salvo e ele não foi batizado. Agora, qual é o critério da exceção? A exceção é quando eu tomo a minha decisão e eu não tenho a oportunidade de ser batizado. O ladrão na cruz tomou a decisão, mas ele não teve a oportunidade, porque ele já estava pregado. Alguém que talvez está no leito de morte e nesse momento, quem sabe, entrega o seu coração a Jesus, pode ser que morra sem ser batizado, porque ele não teve a chance de ir para uma igreja, para um lago, para um rio, para então ser batizado. Pode ser essa a exceção. Agora, esta é a exceção. Qual é a exceção? Quando eu tomo a decisão no meu coração, eu aceito a Cristo, mas eu não me batizo porque há uma circunstância envolvendo a minha morte. E por isso eu não posso ser batizado. Então, essa seria a exceção. Agora, eu sei que eu preciso me batizar e eu não tomo a decisão por motivos que eu tenho. A pessoa morre, não há possibilidade de salvação. Porque batismo é um ponto de salvação. Assim como obedecer à lei de Deus é ponto de salvação. Ou seja, critérios para serem salvos. Então, se uma pessoa tem conhecimento da doutrina do batismo e não se batiza, não há esperança de salvação para ela. Agora, a Bíblia faz uma pergunta para mim e para você. Quando nós devemos tomar a decisão de ser batizados? Então, a palavra de Deus tem em Atos 22:16 a resposta. Aqui mesmo, no livro de Atos, olhe para o capítulo 22, verso 16. Atos 22:16. Palavras do apóstolo Paulo. Atos 22:16. E agora, por que te demoras? Levanta-te, recebe o batismo e lava os teus pecados, invocando o nome dele. E agora, por que te demoras? Levanta-te, diz Paulo, recebe o batismo, lava os teus pecados, perdoados serão os teus pecados. Então, o convite bíblico é e agora. Ou seja, a minha decisão pelo batismo, ela tem que ser tomada na hora. Se eu tomo essa decisão, se eu marco o dia para o meu batismo, e se nesse intervalo alguma coisa acontece e a minha vida é ceifada, Deus olhará a intenção do meu coração, a decisão que já havia sido tomada, a data que já estava marcada. Por umas circunstâncias, ele não se concretizou. Essa é a exceção para a salvação. Agora eu sei qual é o caminho certo. Eu não tomo a minha decisão. Eu fico postergando por esse motivo, por aquele motivo, por outro motivo. E sabe como o diabo trabalha? O diabo trabalha assim. O diabo vai colocando coisas no seu caminho para atrapalhar a sua vida, para que você não tome a decisão, para que você nunca decida.
O diabo vai colocar coisas no seu caminho, vai oferecer grandes negócios para você. O diabo vai abrir portas para você que antes não haviam sido abertas. Sabe para quê? Para segurar você longe de Cristo, para impedir você de tomar uma decisão tal como esta. Porque a decisão pelo batismo é a decisão mais importante que o ser humano pode tomar. É a decisão da vida. Porque esta vida que nós temos aqui, os anos que a gente vive aqui, 50, 60, 70, 80, é um vestibular para a vida eterna. E aqueles que usam esses anos com sabedoria, eles aceitam a Cristo como Salvador, eles são batizados e eles estão se preparando para o céu. Esse é o processo natural. O diabo quer isso? Claro que não quer. O diabo não quer isso. O diabo quer que você continue preso às coisas desse mundo. O diabo quer que você continue fascinado com as luzes desse mundo. Por isso o diabo vai colocar todo tipo de empecilho no teu caminho para que você não tome a decisão. Há uns anos atrás eu estava num evento da igreja, dezenas de jovens seriam batizados numa manhã de sábado. Eu estava responsável por ler os nomes desses batizandos enquanto eles iam entrando no tanque batismal para serem batizados. Até que eu chamei o nome de uma jovem e ela se aproximou para ser batizada. Só que ela chorava muito, ela estava desesperada, em lágrimas. E eu fiquei pensando, o que está acontecendo? Uma adolescente. Eu me aproximei e perguntei, o que está acontecendo? Você vai ser batizada agora. Essa é a decisão mais importante da vida. Ela falou assim, pastor, o senhor não conhece a minha história. O senhor está vendo esse tanque batismal? Eu disse, eu estou. Pastor, depois que eu entrar nesse tanque e quando eu sair dele, eu não tenho mais família. Porque os meus pais me disseram de que se eu me batizar, eu não sou mais filha deles. Ela foi, entrou, foi batizada e quando ela saiu, dezenas de jovens a abraçaram. E eles ficaram uns 15 minutos abraçados e chorando. E eu olhando a cena, pensei comigo, aí está a sua nova família. Ela chegou em casa com as roupas molhadas. O pai disse assim, aqui você não entra. Vai para a igreja. Não é a sua casa agora? Aqui você não entra. Ela não foi recebida em casa. Um colégio adventista abriu as portas para ela morar e estudar. Os anos se passaram. Eu não sabia de toda a história. Eu fui a esse colégio fazer uma pregação um dia. E quando eu cheguei nessa escola, eu fiz uma mensagem e contei essa história. Terminado o culto, uma jovem me procurou e disse, pastor, o senhor se lembra de mim? Eu disse, não. Eu sou aquela jovem, pastor, da história que o senhor acabou de contar. Eu vim para essa escola. Esta escola me abriu as portas. Os meus pais mudaram de ideia. Eles me convidaram para morar com eles. Eu disse, não, primeiro eu vou concluir meus estudos. Deus dirigiu a minha vida e as coisas estão bem. Deus vai dirigir a sua vida e as coisas ficarão bem. Mas antes que o mar se abra, é preciso dar o primeiro passo. O mar não vai se abrir se você não der o primeiro passo. As coisas não vão se resolver se você não estiver disposto a deixar pai, mãe, irmão, filho, por amor de Cristo. Jesus falou assim, quem não deixar pai e mãe por mim, não é digno de mim. Sabe o que isso significa? É quando alguém se interpõe entre você e Cristo. Não é que você vai odiar a sua família, não é que você vai maldizê-los, você vai continuar amando todos eles, respeitando todos eles, respeitando teus amigos, respeitando quem quer que for. Mas se alguém se coloca entre você e Cristo, você não pode permitir isso. Você deve tomar a sua decisão. Nesse exato momento, para vocês, será dada a oportunidade de tomar essa decisão. Nós vamos ter uma música agora.
E enquanto a música estiver sendo cantada, se você quiser publicamente dizer para Jesus que você quer se batizar, que você vai fazer todo o preparo necessário e que você quer se batizar, quer aceitar a Cristo como Salvador, quer estar pronto para o céu, enquanto o Oséias e a filha estiverem cantando, vocês poderão ficar de pé e tomar a decisão. Você que me acompanha em casa, enquanto você estiver ouvindo essa música, você pode ficar também de pé aí. Se você quiser, você pode cair de joelhos aí na sua casa. Você pode abrir o seu coração e tomar a sua decisão pelo batismo. Sem essa decisão, a nossa entrada no céu fica impossibilitada, porque esse é o compromisso público que nós assumimos com o homem do Calvário. Manso e suave, Jesus tá chamando, chama por ti e por mim. Eis que ele às portas está esperando. Vela por ti e por mim. Vem já, vem já. Alma cansada, vem já. Manso e suave, Jesus tá chamando. Chama, vem, pecador. Muito veloz nossa vida se passa, rápida passa por nós. Transes mortais brevemente nos chegam a ti e a mim. Vem já, vem já. Alma cansada, vem já. Manso e suave, Jesus está chamando. Chama, ó, vem, pecador. Quão grande amor tem Jesus demonstrado, dando-se para salvar. Veio tirar-nos do tão vil pecado. Veio por ti e por mim. Vem já.
Jesus está chamando. Chama por ti. Chama, ó vem. O convite é feito para todos nós. O convite para uma decisão ao lado de Cristo. Se nós não formos para Cristo, para quem nós iremos? Quais são nossas expectativas? Se o céu não ocupa o primeiro lugar em nosso coração, o que ocupa? Se existe alguma coisa que impede você de tomar uma decisão, coloque isso nas mãos de Cristo. Ele vai abrir, Ele vai apresentar uma solução. Mas a decisão tem que ser tomada. A decisão Ele não pode forçar, porque a Bíblia declara em Apocalipse 3:20: eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a voz, se alguém abrir a porta, eu entro. Quem arromba a porta é o ladrão, é Satanás. Jesus não arromba. Jesus pede permissão para entrar no coração. E Ele não entra a não ser que eu dê, a não ser que eu deixe. Antes que eu ore, alguém demais queria tomar a sua decisão e dizer: eu quero ser batizado como Jesus o foi. Eu quero a partir de agora obedecer tudo que eu estou aprendendo. E eu não aprendi até aqui. Eu não vivi o puro evangelho de Cristo. Faltavam coisas. Agora eu estou compreendendo. Eu quero viver isso. Mas para dar esse passo, eu tenho que tomar a minha decisão por ser batizado. Alguém mais quer ficar de pé e dizer: eu quero. Eu não sei quando, mas eu quero. Eu quero tomar a minha decisão. Eu não sei quanto tempo mais eu tenho de chance, mas eu quero. Alguém mais quer? E você que está em casa, tomou a sua decisão? Está em dúvidas? Se o Espírito Santo fala com você agora, é sinal de que Ele quer te alcançar. Ele quer entrar em sua vida e tudo será diferente. Nós vamos orar agora para que o Espírito Santo abençoe de uma forma especial aqueles que estão se decidindo pelo Evangelho, por Cristo, para serem fortalecidos nesse caminho. Vamos orar. Pai Santo, obrigado porque a porta do céu se encontra aberta para nós nesse dia e muitos estão tomando a decisão de entrar por ela. Obrigado porque o Teu Espírito tem trabalhado ao longo desse tempo em nossos corações e tem nos convencido do pecado, da justiça e do juízo. Obrigado porque tudo o que precisava ser feito para a nossa salvação já foi feito na cruz do Calvário. O que precisa agora é haver um sim de nossa parte. E esse sim nós damos quando nós escolhemos ser batizados, assim como o Senhor o foi. Que a Tua bênção repouse sobre todos nós nesta hora. E se existe alguém que no seu coração não tomou essa decisão ainda, que Tu possas com o Teu Espírito Santo ajudar, para que em breve essa decisão seja tomada, para a honra e glória do Teu santo nome. Esta é a nossa oração, em nome e por amor de Cristo. Amém.
assim: eis que esse é o nosso Deus, o qual aguardávamos, e Ele nos salvará. Na sua salvação, alegraremos e exultaremos. Por quê? Porque esses se prepararam.